alunos, meu nome é Alex, sou professor de Física do Poliedro e vim hoje comentar com vocês a prova do IME 2014, primeira fase. A prova apresenta questões clássicas, como a questão do MHS no centro da Terra e algumas outras questões mais elaboradas, como a questão de interferência com uma equação de hipérbole. Com certeza os alunos que se prepararam acabaram escolhendo boas questões dessa prova e conseguiram a nota para passar para a segunda fase. Temos questões conceituais, uma questão de elétrica conceitual com magnetismo na questão 30. Temos uma outra questão que também traz um trabalho, energia com eletricidade, que é a questão 18. Temos então questões clássicas do IME que juntam muitos conteúdos numa só questão, como dilatação, calorimetria, condução térmica, questões com lançamento oblíquo e lei de Snell, então ótica com mecânica, essas questões clássicas. Infelizmente, algumas questões do IME com problema, como a questão 17, que para que tenha resposta precisamos fazer uma consideração muito forte, ou seja, se não fizermos, não inventarmos essa consideração na hora da questão, a gente não encontra uma resposta. A questão 28, que encontramos uma divergência de gabarito, e por fim a questão 19, que acabamos por anular a questão por uma falta de dados, uma compressibilidade, um módulo de compressibilidade da água e uma relação, uma razão dada na questão que também não condiz com a realidade. Então, desconsiderando essas duas questões com problemas teóricos e essa com o gabarito que a gente divergiu, o restante da prova foi bem colocada, abrangendo mecânica, ótica, eletricidade, enfim, todos os conceitos da física e, novamente, o aluno que escolheu bem as questões, com certeza foi classificado para a segunda fase. É isso, nos vemos na próxima prova. Olá, caros alunos e vestibulandos IME 2014. Eu sou o professor Humberto, tá? Estou aqui com muito prazer representando a nossa equipe de matemática para compartilhar com vocês, tá, a nossa visão da prova objetiva IME 2014. Bom, eu coloquei na lousa aqui os assuntos que apareceram, né? E vocês estão percebendo um carregamento nos assuntos exponencial, logaritmos, geometria, plano espacial, tá? Esses dois assuntos tiveram muito um viés trigonométrico, certo? Então, nós temos um carregamento nesses três assuntos, tá? As questões estavam bem claras. E nós temos uma pequena observação a respeito da questão 2, que era um probleminha de matriz. Tá? Então eu coloquei um resumo aqui para vocês concordarem com a gente. Então a questão dizia o seguinte: seja a matriz A, essa matriz aqui, ABC, BCA, CAB. Ele dizia que esses elementos da matriz são números reais positivos. Ok? Tudo bem. Tá. Sabe-se que a transposta de A vezes A vai dar identidade. Então, a transposta da matriz A, tá, é a própria matriz A, porque vocês estão vendo que a matriz é simétrica, certo? A matriz é simétrica. Agora, perceba o seguinte, quando nós realizamos o produto, tá, dessas duas matrizes aqui, os elementos da diagonal principal, que vão ser iguais a 1, é exatamente a soma dos quadrados desses reais. Até aí tudo bem. O problema são os outros elementos, ó. B vezes A, mais C vezes B, mais A vezes C, dando 0. Então, na diagonal principal, nós temos a soma dos quadrados dando 1, tá? E os elementos fora da diagonal principal, nós temos a soma dos produtos 2 a 2 dando 0. Vocês vão concordar com a gente que isso é impossível, já que esses números são reais positivos, tá? Então, observamos esta imprecisão, tá? Essa matriz não satisfaz as condições que estão no enunciado, apesar da gente encontrar um gabarito para ela, ok? Tá? As demais questões, não observamos, tá, nenhuma imprecisão, a não ser a questão 2 de matriz, tá? E, no geral, prova razoavelmente abrangente, né? Tendo em vista um espaço para 15 questões, certo? E aguardamos vocês para a segunda fase do IME. Tá? Muito obrigado, até mais.
Olá, vestibulandos do IME da prova de 2014, meu nome é Guilherme Bastos Jorge, eu sou professor de Química da turma ITA e também autor do material de Química do Sistema de Ensino Poliedro. Nós estamos aqui para comentar a prova de Química da primeira fase do IME e devo dizer que a prova teve uma distribuição muito boa, muito adequada, com questões envolvendo teoria atômico-molecular, gases, uma físico-química bem distribuída no que se refere a propriedades coligativas, termoquímica, até caiu uma questão interessante sobre entropia, também uma questão de cinética química, uma questão envolvendo um pouquinho de eletroquímica, duas, para ser mais preciso, questões de orgânica e uma questão de ligações químicas. Foi uma boa prova, uma prova bem feita. Nós temos certeza que com essa prova a seleção para a segunda fase vai ser uma seleção bem feita. Os candidatos mais bem preparados com certeza vão ser aqueles selecionados para a segunda fase, mas lamentamos pela questão de ligações químicas, eu vou inclusive consultar, é a questão número 36. Aqui aborda-se o paramagnetismo da molécula de oxigênio, que foi um fenômeno, uma experiência importante para que se desenvolvesse melhor o assunto de ligações químicas. Nós entendemos que o assunto de paramagnetismo do oxigênio não é um assunto de ensino médio, a gente entende que isso seja um assunto de ensino superior. Talvez a prova do IME tenha avançado um pouco além daquilo que se espera de um bom aluno de ensino médio. Se fosse só por esse problema, estaria tudo ok. Mas o problema é que o paramagnetismo do oxigênio ele foi abordado de maneira bastante equivocada. Isso porque a análise foi feita em cima de orbitais atômicos, como se o oxigênio pudesse ter o seu paramagnetismo representado pela simples união de orbitais atômicos, quando na realidade a análise deve ser feita em cima de orbitais moleculares, ligantes e antiligantes, em que o paramagnetismo é observado em dois orbitais moleculares antiligantes, e não a partir de orbitais atômicos, como está sendo feito aqui na prova. Nós entendemos que a questão fica sem resposta, a questão de número 36. Mais uma ressalva, as questões de química orgânica, que foram duas, abordam vários temas, mas sem dúvida nenhuma, para que o aluno pudesse acertar as duas questões, o único assunto que ele deveria dominar bem seria isomeria. As duas respostas certas eram em cima do assunto de isomeria. Nós esperávamos talvez uma distribuição de alternativas em que todos os assuntos pudessem, na realidade, ser avaliados para que o aluno efetivamente pudesse acertar as questões de química orgânica. No geral, a gente não pode dizer que esses pequenos contratempos tiraram o brilho da prova. Os melhores candidatos continuarão sendo aqueles selecionados para a segunda fase, mas lamentamos por uma distribuição ruim das alternativas de química orgânica e pelo equívoco da análise em cima de orbitais moleculares para que se verificasse o paramagnetismo do oxigênio. No geral, foi uma boa prova, sem dúvida nenhuma. Esperamos que todos tenham ido bem e nos encontramos na segunda fase do IME. Um abraço a todos.